Galerinha do sétimo ano, tudo bem? Estou gravando aqui para vocês nossa próxima aula. Nós vamos dar um passo além do nosso conteúdo, a gente precisa caminhar. Hoje eu vim aqui, ó, em homenagem à galerinha do futebol aí da sala com a camisa da Colômbia, seleção que eu gosto muito desde o ano de 1994. Vale a pena conversar com os pais. Era um grande time de Guita, Valderrama, Asprilla, Rincon. Passei a gostar muito. 2014 com Rames Rodrigues, 2018 novamente. Essa blusa que eu tô é do Falcão Garcia, a galera conhece aí. Vamos lá para o nosso assunto. Nós vamos tratar agora, gente, da parte de formação das palavras. Então essa apresentação vai aí com vocês. Vocês vão poder analisar tudo que nós conversarmos hoje. No dia do nosso encontro ao vivo, nós vamos voltar nesse assunto. Aí eu tiro dúvidas, esclareço, ajudo. Mais uma vez, vai ser muito, muito fácil para vocês, tá? Então vamos lá. Tratando da formação das palavras, nós entendemos como morfemas a unidade mínima dotada de significado que integra um vocábulo. Então, a palavra ela tem alguns elementos que são importantes nelas. Esses morfemas que vão se modificando em função de outros elementos que aparecem na palavra. A pergunta que a Letícia faria agora, com certeza, seria: professor, então quer dizer que morfema é a mesma coisa de radical? Sim. Na parte lexical, na parte de entendimento da palavra, de significado, morfema é o radical da palavra. Tudo bem? Então vamos nessa, caminhando. Olha lá, coloquei até a pergunta que a Letícia faria, né? Professor, posso falar então que a parte que não se modifica e que dá sentido à palavra é o radical? É isso sim. Então, na palavra filho, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, vou chegar mais perto, aprendi com a Bianca do sétimo A a fazer live, ó, e aí faz assim, vai movimentando o celular. Filho. Então, eu tenho até o finalzinho do LH o radical da palavra. Essa é a parte que não se modifica, mesmo que a gente tenha a necessidade de completar essa palavra. Por exemplo, filho, eu completo apenas com a letra O. Mas e se for filhinho? Olha, eu aumentei aqui bastante nessa palavra. Mudou. É outra palavra agora. Mas o radical continua lá. Filhote. Mudou. Mas o radical continua lá. Vamos nessa, vamos caminhar. O que entrou nessa palavra além do radical? Aquilo que nós chamamos de afixos. Afixos são os elementos que entram antes ou depois da palavra, e às vezes até no meio, aí é assunto que vocês vão estudar no 8º ano, para poder modificá-la. Detalhe, quando nós acrescentamos uma parte anterior ao radical, nós vamos chamar de prefixo, aquilo que vem antes. Quando nós acrescentamos uma parte na palavra que vem depois do radical, nós vamos chamar de sufixo. E para já ir aprendendo, lá no 8º vocês vão aprofundar, quando isso acontece no meio da palavra, nós chamamos de infixo. Mas o nosso foco são os prefixos e os sufixos nesse momento. Vamos lá. Na palavra espaçoso, tem uma parte dela que eu conheço, tem uma parte dessa palavra aí que eu posso vincular a outra. Espaço, porque me lembra a palavra espaço. Espaço é algo que eu conheço, uma palavra que eu uso o tempo todo. Espaço, até o final aqui do C cedilha, é o radical dessa palavra, é a parte que não se modifica. Eu acrescento oso para modificar a palavra. Esse elemento modificador é o sufixo dessa palavra. Espaçoso. Então esse é um sufixo dessa palavra. Tudo bem? Foi um elemento modificador que veio depois da palavra. Olha o conceito. Sufixo é quando o afixo, quando esse elemento é adicionado no final da palavra. Esse processo, por sua vez, é chamado de derivação sufixal. Palavra estranha, mas que você vai se acostumar rapidinho. Tanto que agora, quando vai ser o prefixo, você já sabe que é derivação prefixal, já aprendeu. Olha a palavra insuficiente. Tem uma parte dela que eu conheço bem, que é a palavra suficiente. Tudo bem? Então, suficiente, até a letra T, é o radical dessa palavra. Só que eu modifiquei, eu coloquei um elemento modificador que veio antes da palavra, que foi o prefixo in.
O in é um prefixo. Ele modificou a palavra suficiente, dando a ela um outro sentido, passando a ser insuficiente, algo que não satisfaz. Tá bom? Olha bem, eu coloquei uma informação que no seu livro didático, na página 73, você tem essas informações aí sobre sufixos e prefixos. Vamos fazer juntos aqui uma palavrinha, que não tem nada a ver com vocês, até porque vocês são extremamente responsáveis. Então, respons é uma parte que eu conheço, é o radical dessa palavra. Só que eu vou modificar, eu vou dar um outro sentido a essa palavra. Uma coisa é um aluno como você que é responsável. Outra coisa é uma pessoa aí que está saindo do confinamento, que está desrespeitando as regras. Nesse caso, a pessoa está sendo irresponsável. Observe que o prefixo i, ele modificou o sentido dessa palavra, dando a ela uma conotação totalmente contrária. Pergunta que a Bárbara faria para mim na sala de aula agora. Professor, por que aconteceu ali uma mudança? O prefixo é IR ou o prefixo é somente a letra I? O prefixo é somente a letra I. Nós tivemos que acrescentar um R, porque senão a fonologia da palavra iria se modificar. Nós falaríamos assim, irresponsável, porque teríamos um R só. Então nós temos que acrescentar um R para não modificar a fonologia da palavra, ficando irresponsável. Mas uma perguntinha boa aí, qual é o prefixo então? É a letra I. Outra palavrinha para fazermos juntos, olha aqui, a palavrinha aceitável. Aceite até a letra T é o radical dessa palavra. Uma palavra que eu conheço, forma a palavra aceito, por exemplo. Mas eu vou modificar essa palavra, eu vou colocar um elemento no final que vai dar um sentido diferente à palavra aceito. A palavra vai ter o acréscimo do sufixo ável, passando a ser aceitável. Vamos lá. Tá muito fácil, não tá? É fácil demais. Eu coloquei aqui algumas agora para você, e aí vale a pena, ó, dá para ver essa palavra, anotar no caderninho, para que você faça. Ó. O que eu pedi? Para você identificar os radicais, os sufixos e os prefixos quando existirem na palavra. Por que eu coloco quando existirem? Porque tem palavra que vai ter sufixo e não vai ter prefixo. Tem palavra que vai ter prefixo e não tem sufixo. E temos palavras onde nós temos os dois. Nós modificamos com o prefixo e com o sufixo. O que eu quero é que você identifique isso aqui. Ó. Na palavra injustiça, tá muito fácil, hein? Na palavra pensativo, na palavra improdutivo e na palavra esquecimento. Por favor, identifique nessas 4 palavrinhas para mim, tá bom? Eu deixo, como sempre, aí no final, a dica do prof. A dica do prof vai com relação ao termo fobia. E nós usamos muito, em muitas palavras, esse termo. Então, olha lá, fobia é uma palavra que vem do grego e quer dizer medo exagerado, pavor. Então, era da mitologia grega um guerreiro que aterrorizava, era apavorante. Quando ele chegava perto do inimigo, o inimigo já ficava com muito medo. E o nome dele era Fobo. E aí veio a palavra fobia. Quando nós juntamos com uma outra palavrinha, por exemplo, o termo claustro, significa, tem vários sinônimos para essa palavra, mas nesse caso, o claustro significa uma galeria coberta. Quando nós juntamos as duas, claustrofobia, quer dizer que eu tenho medo de ambientes fechados. Então, olha a função desse termo fobia, que é um modificador, que é um prefixo modificador, um sufixo modificador. Ele dá o sentido de medo de algo. Medo de quê? O termo que vier na primeira expressão. Então, por isso que nós temos, olha aqui, ó, hidrofobia, aracnofobia, homofobia e xenofobia. E eu gostaria muito que vocês identificassem, que vocês escrevessem aí, para corrigirmos o nosso encontro ao vivo, o significado de cada uma dessas palavras. Então, se baseando aí no prefixo, no sufixo, que é o fobia, você só vai ter que descobrir uma outra parte da palavra. Algumas delas fácil, como a aracnofobia. Esse radical também é um radical conhecido de vocês. Tá legal?
Então tá aqui ó, a imagem, a Febo é um desses dois aqui.